Fala galera, meu nome é Hugo Terra, mais uma vez aqui no nosso canal para falar do amor de Jesus e para poder conversar com vocês um pouquinho mais da palavra do Senhor. Nesse início já venho pedir que você curta, que você compartilhe, que você comente este vídeo, assim vamos conseguir chegar na casa e na família de mais pessoas e propagar o reino de Deus para o máximo de pessoas possível. A palavra que vamos hoje estar conversando, ela está localizada em Romanos 6, no seu versículo 16. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher a Deus, que conduz à vida de justiça. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Seja conosco durante todo este vídeo, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos dar sabedoria, Pai, para transmitir a Tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Pessoal, aqui é uma carta paulina. Paulo ele escreveu essa carta aqui para os romanos na época lá, e verdadeiramente ele aprendeu com Jesus. Porque Jesus, ele se comunicava, ele falava com o povo de uma maneira que o povo pudesse estar entendendo aquilo que ele queria transmitir. Falava através de parábolas para facilitar o entendimento, e mesmo assim, muitas das vezes o povo não entendia. E Paulo, ele seguiu dessa mesma linha de raciocínio aqui na carta aos Romanos. No versículo 22, me chamou a atenção isso aqui. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Aí eu lendo todo esse capítulo aqui, eu falei, cara, como assim? O escravo do pecado, eu até entendo. Porque realmente o inferno, Satanás, ele quer nos aprisionar. Ele quer nos fazer prisioneiro deles. Mas quando eu li aqui no 22, tornam escravos de Deus, eu falei, cara, o que é isso? Deus, ele não é esse tipo de ser que quer aprisionar as pessoas, muito pelo contrário. Ele nos deixou livre para que a gente viesse escolher qual caminho a gente devia seguir. Porém, no versículo 16 ele diz que obedecendo e seguindo o caminho do pecado, o salário seria a morte. Porém, escolher e obedecer à vontade de Deus seria um caminho de vida e de justiça. Aí eu fui procurar entender o porquê desse escravo, o que significava esse escravo. E eu consegui ter um entendimento. Que antigamente, nessa época que Paulo estava falando, existiam vários tipos de escravos. Existia o escravo que era comprado, existia o escravo que nascia escravo, existia escravos que por uma dívida se vendia como escravo para poder quitar essa dívida, e existia um escravo que quando cumpria o seu período de escravidão, o seu senhor libertava esse escravo. Mas esse escravo, ele se apegava tanto ao seu senhor, tanto àquela família, que ele falava assim, não, eu não quero ser liberto, eu não quero viver sem a presença de vocês. Eu quero continuar sendo escravo de vocês. Aí o que o servo fazia? Chamava o seu senhor colocava ele assim apoiado numa porta, em algum lugar, e furava a orelha dele. Aquilo ali estava dizendo para a sociedade, você deixou de ser escravo, porém, por vontade própria, você aceitou a continuar sendo meu escravo. Ou seja, Paulo aqui está dizendo desse tipo de escravo. No caso, o escravo, a gente pode assemelhar ele como escolha, com servo. Entendeu? Por isso que Deus fala também, que Jesus fala, que um escravo, ele não pode atender a dois senhores, ele não pode servir a dois senhores. Ou ele serve, nesse caso, o pecado, ou ele serve a Deus.
Porque no período da escravidão, nessa época aqui, não é igual nos dias de hoje. Hoje nós podemos trabalhar de dia, trabalhar de noite e trabalhar de tarde. Nós podemos ter ali 3 patrões, mas nesse período aqui não. O escravo, ele dedicava 24 horas do seu dia ao seu senhor. Por isso que Jesus ele vai nos ensinar que a gente não pode servir a 2 senhores, porque naquela época não tinha essa opção. O escravo era completamente dedicado àquele senhor. E Paulo aqui ele vai trazer essa reflexão nesse entendimento de escravo. Um escravo que estava servindo de maneira espontânea. Ele decidiu continuar servindo aquele senhor. E o que nos traz nesse entendimento aqui é que realmente a escolha do caminho a qual vamos seguir, realmente ele está em nossas mãos. Realmente ele está coberto e, como podemos dizer, ele está completamente voltado às nossas escolhas. Porém, a palavra de Deus ela é clara, que quando seguimos vivendo no caminho do pecado, o nosso salário, no final do mês ali, ele seria a morte. Porém, quando escolhemos viver sendo escravo, nesse entendimento de servo, pela nossa escolha, pela nossa vontade, servir a Deus, ali encontraremos um caminho de paz e de justiça. Isso não se aplica somente na nossa vida espiritual. Isso podemos aplicar na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, na nossa vida familiar. Porque realmente, nós lá no passado, nós éramos escravos. Porém, o nosso patrão, o nosso mestre, Jesus Cristo, morreu por mim e por você. Assim, nos dando a possibilidade de sermos libertos. Nos dando a possibilidade de escolher o caminho que vamos seguir daqui para frente. Então, verdadeiramente, a escolha a partir da morte de Jesus, quando o véu foi rasgado de cima para baixo, Jesus estava dizendo para vocês, estava dizendo para nós, meus filhos, vocês a partir de hoje não são mais escravos do pecado. Existe uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo caminho a se trilhar. Só depende de você, só depende de mim, escolhermos o caminho que queremos seguir. E isso é muito forte, porque eu começo a entender que em todas as áreas da minha vida, realmente depende muito mais de um posicionamento meu do que mesmo do próprio Jesus. Jesus, ele quer nos abençoar. Jesus, ele quer nos salvar. Só que Jesus, ele é completamente educado. E ele deixa essas escolhas para mim e para você. Viver com Cristo não é difícil, porém também não é fácil. Depende verdadeiramente de uma entrega genuína, uma entrega onde venhamos verdadeiramente nos entregar por inteiro ao Senhor. Então que a partir, meus irmãos, desse vídeo, a partir dessa história curiosa que estamos aqui explanando através desse vídeo, que venhamos entender que existe apenas 2 caminhos. O caminho da morte e o caminho da vida. Que venhamos escolher o melhor caminho, que é o caminho da vida. Que venhamos escolher viver com Cristo. Que venhamos escolher viver e entregar verdadeiramente a nossa vida ao Senhor, para que no final da nossa jornada possamos encontrá-lo e vivermos eternamente com Ele. Isso se aplica também na sua vida pessoal, como eu disse anteriormente, na sua vida profissional. Não adianta você querer um emprego e ficar ali esperando o emprego cair do céu e você ficar deitado no sofá. Não adianta. Precisamos escolher o caminho ao qual devemos seguir, porque as nossas escolhas, elas vão nos dizer aonde que vamos chegar. Não adianta você ficar talvez reclamando do seu marido, que ele não acompanha você até a igreja, que ele não acredita em nada, que ele só chega em casa para brigar.
mas você mesmo não faz nada. O que nós precisamos entender que a mudança da nossa vida, e é isso que eu entendi aqui, nesse versículo 16, que a mudança da nossa vida, ela está completamente ligada às nossas escolhas. Então antes, meu irmão, minha irmã, de tomar qualquer decisão, preste muito atenção naquilo que você está fazendo. Porque se não estamos com Deus, estamos contra Ele. E se estamos contra Ele, o caminho e o salário que está nos aguardando é a morte. E o Senhor não deseja isso para ninguém, muito menos para você, que Ele criou, que Ele sonhou com todo o carinho. Então que através desse vídeo, simples, direto, vamos entender que para a nossa vida mudar, precisamos tomar escolhas corretas. E essas escolhas corretas, elas estão completamente ligadas a fazer aquilo que o Senhor deixou na sua palavra para nós. Ele deixou a lei, Ele deixou os ensinamentos, Ele deixou promessas nesse livro maravilhoso. Então que possamos escolher esse caminho para a nossa vida, em ter uma vida reta, uma vida honesta, uma vida longe de qualquer confusão, para que no final da nossa jornada, que venhamos receber o nosso salário, e que esse salário seja a vida eterna, morando com o nosso Salvador, com o nosso Mestre, com aquele que morreu por mim e por você. Então que a partir desse vídeo, você venha entender que o Senhor, Ele tem muito mais para você, mas que para isso, para que os sonhos de Deus e para que os seus sonhos se realizem na sua vida, você precisa literalmente estar alinhado com os planos de Deus para a sua vida. Que o Senhor possa te abençoar, que você venha curtir esse vídeo, que você venha comentar e que o Senhor venha ministrar muito poderosamente no seu coração, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que as coisas pareçam estar completamente fora do controle. Tenha certeza que o centro da vontade de Deus é a melhor escolha para nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelos seus ensinamentos, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que venhamos, Pai, no nome de Jesus, a partir de hoje, escolher sem nenhuma força, sem nenhuma violência, por livre e espontânea, Pai, vontade, viver debaixo da sua proteção, porque queremos viver eternamente contigo. Que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos ajudar, Pai, a viver diariamente no centro da tua vontade. Nos afaste, Pai, de caminhos que não vêm de ti, porque não queremos, Pai, perder a nossa salvação. Amamos o Senhor e realmente sonhamos em viver eternamente contigo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço no nome do seu Filho amado Jesus. Amém.